programa Saber Direito desta semana é com o professor Alain Balaban Sasson. O curso é sobre Direito Eletrônico do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Alain Balaban, sou advogado da área trabalhista e professor de Direito e Processo do Trabalho. O tema que estamos estudando hoje versa sobre o direito eletrônico do trabalho. Em nossa primeira aula, acompanhamos o fenômeno do teletrabalho, ou seja, a relação da tecnologia com o empregado à distância, lembrando que o prefixo tele significa distância. Então, toda a parte de vínculo trabalhista com empregados que utilizam mecanismos tecnológicos abordamos na primeira aula. Falamos também na primeira aula sobre a legislação trabalhista, onde o artigo 6º da CLT ele fala exatamente sobre o teletrabalhador. Em nossa segunda aula, abordamos o tema sobre os meios tecnológicos do trabalho, onde o empregado tem os seus limites, o empregador também tem os seus limites e como esses limites eles são respeitados em face também da CLT, da Constituição Federal, sindicatos através de convenção coletiva, acordo coletivos e os regulamentos internos da empresa. Em nossa terceira aula, avançamos no tema e falamos sobre o empregador, quando falamos sobre a rede social, ou seja, o que o meu empregado posta numa rede social pode ser usado como matéria probante. Se o empregado postar algo errado, ele pode ser mandado embora por justa causa. Essa aula, a quarta aula, iremos falar sobre a nova relação empregatícia, ou seja, a relação que os empregados têm e quais são as regras para que os empregados possam utilizá-las perante as novas tecnologias. A grande questão é, as regras são novas, as regras são velhas, como nesse novo meio tecnológico a gente consegue verificar se temos um empregado ou se temos um trabalhador? E qual o tipo de trabalhador, qual o tipo de empregado, qual a tecnologia que é utilizada? Esse é o tema que será abordado em nossa aula. De uma forma introdutória, é importante lembrarmos que a nova relação empregatícia é uma relação pautada na tecnologia. Dificilmente, como venho dito em minhas aulas, não conseguimos pensar hoje em qualquer tipo de relação que não tenha tecnologia. O exemplo do bancário, por exemplo. Hoje, o empregado de banco, ele utiliza a tecnologia para contar um dinheiro, pagar uma conta. E muitas vezes nós, quando vamos até algum banco, nós mesmos utilizamos a máquina que consta no caixa, o caixa eletrônico, ou fazemos acesso pela internet. Então, precisamos nos socorrer a empregados que utilizem a tecnologia. Outro exemplo que dei na aula anterior refere-se, como por exemplo, ao médico que pode fazer uma cirurgia sem estar no hospital, utilizando uma tecnologia que está na casa dele, ou um piloto de avião que consegue pilotar um avião não estando no avião, e sim estando aonde? Em sua residência ou num telecentro de uma companhia aérea. O que parece ficção, aos poucos está virando o quê? Está virando realidade. Só que e o empregado? Como a gente consegue conceituar o empregado? Quem é o empregado nessa nova relação? Nessa nova relação, o empregado é aquele que continua nos termos do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Se me permitem ler, o que fala o artigo 3º da CLT? O artigo 3º da CLT, ele fala que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sobre dependência deste, mediante salário. Em nossa aula passada, falamos que o empregador é aquele que tem a responsabilidade em face da atividade econômica. É ele que pensa a atividade econômica. É o empregador também que dita as regras em face de como o trabalho vai ser desenvolvido. Quando falamos de redes sociais, foi o próprio empregador que ditou as regras. Isso pode usar, aquilo não pode usar. Quando falamos de ferramentas do trabalho, instrumentos para o trabalho, instrumentos pelo trabalho, o que nós observamos? Observamos que também é o empregador que dita as regras. E quando falamos que o empregado ele tem que obedecer, isso por quê? Porque é inerente ao cargo que o empregado está naquela empresa. Entretanto, quem é o empregado? E o artigo 3º da CLT nos explica quem é o empregado. Se lermos de uma forma bem atenta
o artigo 3º da CLT, conseguimos verificar que existem 4 elementos na relação empregatícia, que são os elementos clássicos para demonstrar quem é o empregado. Vamos ler atentamente. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste mediante salário. Assim, extraímos 4 elementos para que a pessoa seja considerada empregado, quais sejam a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a habitualidade. Esses são os requisitos clássicos. Se faltar um desses requisitos, aquela pessoa pode ser tudo, menos considerada empregado. Vamos agora discorrer sobre cada um desses requisitos. A pessoalidade. Qual é a ideia da pessoalidade no artigo 3º da CLT? A ideia é que o próprio empregado consiga prestar aquele serviço por ele ser ele, e ponto final. Exemplo, José é contratado para trabalhar na empresa X. José foi contratado. Se José tem um irmão gêmeo ou José tem algum amigo, nem o irmão gêmeo nem o amigo podem fazer esse serviço na empresa que foi contratada. Muito pelo contrário, apenas José pode fazer esse serviço. Por quê? Porque é uma questão da pessoalidade. Ou seja, o empregado ele deve ser pessoa física. Não existe hipótese alguma em lei que uma pessoa que preste serviço por uma pessoa jurídica, ou seja, eu não posso abrir uma pessoa jurídica para prestar um serviço para uma empresa, pois eu sou tudo, menos o quê? Menos empregado. Então, o fato de ser pessoa física, dentro da pessoalidade, já é um dos requisitos. Ainda, importante destacar que só o empregado contratado pode exercer a função que consta no contrato de trabalho e na CTPS. Em nossa segunda aula, falamos sobre o contrato de trabalho, aonde todas as regras atinentes àquele trabalho que o empregado vai fazer, onde estará constando no contrato de trabalho. Dessa forma, não resta nenhuma dúvida de o que foi pactuado deverá ser o quê? Cumprido. Então, se o pacto foi feito com José, nesse nosso exemplo, apenas José poderá o quê? Trabalhar dentro daquelas funções. Até porque a carteira de trabalho e previdência social de José constará o nome dele, a identidade dele. Então, o empregado só pode ser pessoa física. Ainda, não pode delegar para outra pessoa fazer o seu trabalho. Como estava explicando, se José tem amigos que fazem aquela função, se José tem um irmão gêmeo, ele não pode, em hipótese alguma, delegar para outra pessoa fazer a sua função. Dessa forma, temos o que chamamos de requisito da pessoalidade. Além disso, um segundo requisito que existe dentro do artigo 3º da CLT é o que chamamos de onerosidade. Ou seja, todo dia 5, o dinheiro do empregado deve constar aonde? Na conta dele, na conta bancária. Por quê? Porque como é uma atividade remunerada, ele vai trabalhar por um mês para ter a contraprestação. Qual é a obrigação do empregador que falamos na aula passada? Pagar. E qual é a obrigação do funcionário? Trabalhar e receber. Então, empregado recebe remuneração pela prestação de serviço. Eu, empregado, eu trabalhei durante o período inteiro, nada mais justo do que eu receba a minha contraprestação. Até porque a ideia do pagamento do salário é uma ideia muito antiga. Antigamente, o sal ele era uma moeda de troca. Então, a ideia de salário vem desde aquela época, onde as pessoas pagavam em sal pelo trabalho que era prestado. Hoje em dia, o que acontece nos requisitos clássicos do vínculo empregatício? Existe onerosidade. A pessoa trabalha, ela recebe o dinheiro. Ainda em face da onerosidade, o empregador recebe a prestação de serviço do empregado e, de forma contrária, paga o valor pelo serviço prestado. Então, se eu, empregador, contratar um empregado X, vou acordar com ele todos os valores que ele irá receber. E dessa forma, no final do mês, aquele empregado deverá receber o valor pactuado. Aonde deve constar esse valor? No contrato de trabalho, na carteira de trabalho. Lembrando que toda vez que houver qualquer tipo de alteração, que seja por uma questão de centavos, pode ser através de uma
convenção coletiva, acordo coletivo, que fale que a remuneração daquele empregado mudou. É obrigatório que conste isso num novo contrato de trabalho, onde pode ser feito um aditamento e que as anotações sejam apontadas na carteira de trabalho. Então, assim, já falamos de 2 requisitos clássicos do vínculo empregatício, quais sejam a onerosidade e a pessoalidade. Existe um terceiro requisito, um requisito chamado habitualidade. A habitualidade, dos 3, ele é o mais simples. O que significa habitualidade? Significa que o empregado irá comparecer dentro de uma jornada de trabalho ao qual está no seu contrato de trabalho. Ou seja, se no seu contrato de trabalho existe uma cláusula falando que o seu trabalho será das 9 às 18, com 1 hora de intervalo, de segunda a sexta-feira, esse será o seu horário de trabalho. Então, o empregado ele deve comparecer perante o seu empregador dentro desse horário previamente estipulado. Ou seja, é considerado um serviço de caráter não eventual. Ainda, é um trabalho de natureza contínua. Por quê? Porque o empregado ele não vai uma semana e na outra semana ele não vai. Esse poderia ser um empregado autônomo, por exemplo, que não é considerado empregado seletista, pois falta um desses 4 requisitos. Nesse exemplo, falta o requisito da habitualidade. Ainda, em face da habitualidade, é um contrato de trato sucessivo, de duração e não se exaure em uma única prestação. Se eu for na empresa e prestar um único serviço, sou um prestador de serviço. Mas qual é a ideia da lei? A ideia é que o empregado que tem a habitualidade, ele continue trabalhando. Até porque o que fala a lei em face do contrato de trabalho? Por via de regra, o contrato de trabalho ele é por prazo indeterminado. Ou seja, o empregado que é contratado em uma empresa, ele não tem um período para sair. A ideia é que ele continue trabalhando para gerar o lucro para a empresa, é claro, e para ele, empregado, perceber a sua remuneração para o seu sustento e de sua família. Ainda, com relação à habitualidade, é muito importante a gente destacar a regularidade na prestação de serviço. Ou seja, para que exista o requisito da habitualidade, é importante que aquele empregado ele faça um trabalho de uma forma regular. Ou seja, de segunda a sexta, de segunda a sábado, do horário das 10 ao horário das 20, do horário das 19 ao horário das 2 da manhã, enfim. É importante que exista uma jornada de trabalho para que exista o requisito da habitualidade. E por fim, falando da habitualidade, é importante que sempre nos horários pactuados, no contrato de trabalho, o empregado assim respeite. Então, se no contrato de trabalho consta uma cláusula específica sobre uma jornada de trabalho, o empregado, em hipótese alguma, pode mudar, a não ser que ele solicite ao seu empregador a mudança em face desse horário. Se o empregador concordar, como falamos também na segunda aula, é importante que tenha por escrito para que não gere ou não paire nenhum tipo de dúvida. Falamos até agora de 3 requisitos clássicos em face do vínculo empregatício. Falamos da habitualidade, falamos da pessoalidade, falamos da onerosidade. Porém, existe um 4º requisito clássico que de todos é o requisito mais importante. É o requisito da subordinação. Ou seja, todo empregado tem um chefe. Não existe empregado que não tenha chefe. Se o empregado não tem um chefe, ele é qualquer coisa menos empregado. E quando falamos de subordinação, é importante esclarecermos de onde vem a ideia de subordinação. É uma expressão latina que significa submissão, sujeição, ou ainda sub significa abaixo e ordine significa ordens. Então a ideia de subordinação é alguém que está abaixo de outra pessoa e que receba ordens desta outra pessoa. Por isso ele é considerado um empregado subordinado. Importante também falar com a subordinação uma tese, ou melhor, uma definição de um juiz da 2ª região, professor Sérgio Pinto Martins, que quando define subordinação fala o seguinte: subordinação é a obrigação que o empregado tem de cumprir as ordens determinadas pelo empregador em decorrência de contrato de trabalho. É o objeto do contrato de trabalho. Muito simples. Se no contrato de trabalho o empregado ele tem que fazer uma determinada função,
dessa forma ele terá que cumprir. O empregado não pode alterar o contrato de trabalho ou sua função sem uma ordem expressa do empregador, sob pena de ter um erro nesse contrato de trabalho e poder ser advertido, como falamos em face do poder diretivo do empregador. Assim, é importantíssimo que na subordinação o empregado ele saiba cumprir essas ordens. Ainda, espécies de subordinação. O empregado ele tem diversas espécies que ele está subordinado. Ele tem a espécie econômica, ou seja, ele depende do seu empregador de uma forma direta. Se o empregador não lhe pagar, ele não vai ter a subordinação econômica. Então é importante que o empregador pague para ele. O empregado depende disso. Ele também tem a subordinação técnica. O que significa a subordinação técnica? Significa que o empregador vai dar as diretrizes para aquele empregado de como aquela função será feita ou como ela não será feita. Porém, a parte técnica é do próprio empregado. Existe também a subordinação moral, né? Ou seja, o empregador ele tem que guardar o seu empregado com todo tipo de respeito quando falamos em aulas passadas sobre a Constituição Federal e como falamos com a própria CLT. Então a subordinação moral é importante. Além disso, existe a subordinação social. Ou seja, o empregador também é responsável pelo que acontece no dia a dia daquela empresa. O empregador ele deve evitar qualquer problema que aquele empregado possa ter, ou com outros funcionários, ou com terceiros que contratem aquela empresa. Ainda, falando de subordinação, vale a pena falar da subordinação jurídica. E essa de todas é a mais simples. O que significa subordinação jurídica? Significa que o empregador ele deve respeitar o seu empregado nos termos da lei. E o empregado deve exigir do seu empregador aquilo que a lei lhe faculta. Ainda na subordinação, é importante falarmos sobre a sujeição do empregado às normas pré-estabelecidas pelo empregador e os coordenadores da empresa em face das atividades. Quando falamos de regulamento interno, com relação à tecnologia utilizada pela empresa, com relação ao teletrabalho ou às formas de como isso será feito, é esse o ponto. O empregado, a partir do momento que aceita trabalhar em uma determinada empresa, ele sim é obrigado a cumprir com as regras da própria empresa, desde que, é claro, as regras da empresa não vão de contrapartida ou contra a legislação trabalhista. Pois bem, falamos até agora sobre o vínculo empregatício, sobre o artigo 3º da CLT, onde falamos de subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. A grande questão é, hoje em dia, em pleno século XXI, com as novas relações empregatícias, onde a tecnologia ela está implícita ou, em muitos casos, explícita no pacto laboral. Como esses requisitos clássicos eles devem ter uma nova leitura em pleno século XXI. Agora vamos à primeira pergunta dos nossos queridos alunos. Olá, professor. Meu nome é Daiane Elise e a minha dúvida é: a subordinação virtual já é um fato. Pode exemplificar um caso concreto desse novo fenômeno? Subordinação virtual. É um tema que já iremos abordar. Mas eu conto uma palhinha sobre o que seria a subordinação virtual. A subordinação virtual seria a possibilidade do empregador, através de meios eletrônicos, telemáticos, verificar o que o empregado está fazendo de uma forma remota. E já falaremos de algo mais além, onde a própria máquina pode verificar o trabalho que o empregado está fazendo e verificar se aquele trabalho está correto ou não. É um tema muito complexo que falaremos nesse exato momento. Como estávamos comentando, com relação aos pressupostos antigos e clássicos do vínculo empregatício, subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade, hoje, em pleno século XXI e com toda essa tecnologia no ambiente de trabalho, os requisitos clássicos começaram a tornar-se requisitos modernos. Quando falamos de pessoalidade, falamos do Zé, que estava dentro daquela empresa. Porém, hoje, falamos em pessoalidade cibernética. O que significa pessoalidade cibernética? Tornar-se o empregado no momento em que ele tem aquele intuito personal, ou seja, só ele pode fazer as coisas, através de um sistema informático. Então o Zé, no nosso exemplo, ele não precisa mais comparecer à empresa. O Zé,
através do teletrabalho, que foi a nossa primeira aula, ele pode estar em sua residência, ele pode estar afastado da empresa e, de qualquer forma, fazer aquele trabalho. A grande questão é, como a empresa vai saber que é o Zé que está trabalhando? Como fica a pessoalidade cibernética? A empresa, já que utiliza de uma tecnologia, que em tese é uma tecnologia de ponta, ela precisa criar também algum tipo de sistema que possa verificar que aquela atividade quem está fazendo é o próprio empregado, no caso, o Zé. E isso existem várias formas. Você pode utilizar um programa de login, logoff. A própria empresa, ela pode ligar uma câmera e verificar se o empregado está lá. Existem hoje sistemas tão avançados, mas tão avançados, e nem estou falando de biometria, aonde pelo toque em um determinado teclado, o empregador sabe se é ou não aquele empregado que está fazendo a tarefa. Então a pessoalidade, onde eu precisava verificar se era o meu próprio empregado todos os dias, ela se torna o quê? Uma pessoalidade cibernética. Olha que interessante. Atualmente, diversos empregados laboram em suas casas ou em centros de trabalhos alheios às empresas e realizam normalmente as tarefas. Os senhores devem lembrar, quando falei da aula de número 2, aonde muitos também podem ter se espantado, quando eu disse que um médico apenas acordou, foi à sua sala, onde tinha uma máquina, entrou nessa máquina e fez uma operação em um soldado que estava a milhões de quilômetros de distância através de um robô cibernético. Isso hoje já é possível. Esse médico, supondo que é um médico de um hospital aqui no Brasil, um médico empregado, por que ele não poderia fazer esse tipo de serviço também? Só que só o médico, só aquele médico contratado é que pode fazer isso, aonde demonstra que a pessoalidade cibernética ela já é um fato e a pessoalidade cibernética ela já existe. Nessa toada, tem-se que as suas respectivas identidades são validadas por vários programas. Então, o médico que entra numa máquina que pode fazer essa operação, basta colocar, por exemplo, o seu dedo indicador, onde a máquina reconhece que ele é o médico e libera para que ele faça a atividade. E assim em todas as outras profissões. Então, temos que a pessoalidade, que era o requisito clássico, hoje em dia é considerada de pessoalidade cibernética. Além disso, falamos também sobre a onerosidade, ou seja, todo dia 5, o pagamento do empregado, onde geralmente ele vai em algum setor da empresa, recebe um cheque, aponta um recibo em face daquele cheque e ganha o dinheiro. Acontece que hoje em dia, com as transações eletrônicas bancárias, muitas empresas estão programando o pagamento do empregado, onde o dinheiro em espécie ou até mesmo o cheque, que é um título, dando pagamento ao empregado, ele acaba ficando inexistente. Dessa forma, falamos do segundo requisito, qual seja a onerosidade eletrônica, onde o empregado não precisa mais ir até a empresa para receber a sua contraprestação. Basta o empregado verificar em sua conta se o salário daquele mês caiu através da própria internet. Entretanto, é importante lembrar e relembrar que quando o empregado percebe o seu holerite, é obrigatório nos termos da lei que constem todos os valores que ele está recebendo. Valor de hora extra, valor do salário, vales, descontos, bonificações e assim sucessivamente. Então, quando o empregador efetuar a onerosidade eletrônica, é importante que, primeiro, ele mande ao seu empregado o que ele está recebendo. Então, se o Zé está recebendo R$1.000, não basta só ele dar os R$1.000. É importante dizer de onde vem esse dinheiro e o porquê desse dinheiro. Lembrando que o pagamento de um salário sem qualquer forma de discriminação é o que se chama de salário complessivo. E isso não pode nos termos do ordenamento trabalhista vigente. Então, temos que a onerosidade ela não é mais em papel, não é mais em cheque. E ela torna-se o quê? Uma onerosidade eletrônica. Importante destacar que diversas empresas validam esse pagamento ao seu empregado por meio do quê? De certificação digital. Então, para que a empresa tenha certeza que aquele valor foi pago, ela manda para o empregado, ela manda o recibo ao empregado. E o empregado, em vez de assinar, porque ele precisa assinar, ele, através de uma certificação digital, ele fala, empresa, recebi aquele valor. Ou seja, mais um requisito clássico, que era a onerosidade,
torna-se o quê? A onerosidade eletrônica. Vamos agora ao terceiro requisito da nova relação empregatícia. E esse de todos, na minha opinião, é o requisito mais interessante, talvez o mais peculiar. É quando falamos da habitualidade virtual. Ou seja, estamos virando avatares? A resposta é não e, ao mesmo tempo, sim. Por mais que pareça ficção científica, hoje em dia, todos os empregados que transitam na rede, na grande rede que acaba sendo a internet, eles, em tese, eles adquirem o quê? Uma habitualidade virtual. O empregado que está no regime de teletrabalho e que utiliza a tecnologia onde ele não vai mais na empresa, ele é praticamente um avatar, é um cidadão da grande rede, aonde você encontra o requisito da habitualidade virtual. Ou seja, é uma premissa aonde a relação de emprego ela precisa de um contrato de trabalho, como já falamos em outras aulas, validando e explicando como aquele empregado irá entregar o trabalho, irá receber o trabalho, como ele irá conversar com o seu chefe, quais serão os meios de comunicação. Então, aquela habitualidade de você ir na sala do seu chefe, de você estar todos os dias na empresa, ela acaba sendo o quê? Virtual. O que, por muitas vezes, é algo positivo. Imagine só, numa grande cidade aqui do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, onde em horários caóticos você perde muito tempo no trânsito. Esse tempo que você perde no trânsito, você poderia fazer outras coisas da sua vida. E até o deslocamento que você tem à empresa, muitas vezes pode custar caro, pode acontecer um acidente, né? A responsabilidade acaba sendo de quem? Do próprio empregador. Então, você tornando de uma forma a habitualidade de uma forma virtual, você começa a mitigar um monte de problemas e você até aumenta a própria qualidade de vida. Se o trabalho é feito utilizando meios informáticos ou eletrônicos, é importante que exista uma cláusula no contrato de trabalho para que explique como aqueles meios serão utilizados ou não. Veja bem, falamos de teletrabalho na nossa primeira aula e falamos dos meios tecnológicos em nossa segunda aula. Em ambos os casos, falamos de exemplos que estão no exterior. Falamos do teletrabalho na França e falamos do teletrabalho na Itália. Olha que interessante. Na França, você pode colocar no contrato de trabalho que o empregador ele pode entrar a qualquer momento na residência do empregado, desde que esteja no contrato de trabalho, para verificar o que está acontecendo na residência. Pois imagine só, se o empregado mora em cima de um posto de gasolina, nos termos da lei brasileira, ele teria direito a perceber o adicional de periculosidade, ou se é um lugar insalubre que esse empregado trabalha. Então, o próprio empregador ele tem esse poder nesse direito alheio. Aqui no Brasil isso pode funcionar? Até pode, mas desde que conste no contrato de trabalho e que não fira as cláusulas constitucionais. Em momento algum, o empregador pode entrar na casa do empregado sem a sua prévia autorização. Porém, se existir alguma cláusula que o empregador diga que ele vai fazer algumas visitas, avisando e com a ciência do empregado, não há problema algum. Até porque os instrumentos utilizados na relação de teletrabalho com esses novos requisitos são ferramentas para o trabalho. E por ser uma ferramenta para o trabalho, o empregador tem uma total gerência nesse assunto. Ainda falando de habitualidade virtual, vale a pena mencionarmos que, diante disso, com a realização da atividade normal do trabalho, a habitualidade virtual será comprovada. Então, se o empregado continuar entregando de qualquer maneira o seu trabalho, seja de uma forma pessoal, seja de uma forma telepresencial, e for ele que continuar dentro daquele horário de trabalho, temos a habitualidade virtual devidamente comprovada. Porém, faltou um requisito, que é o requisito da subordinação. E a grande pergunta, e agora sim voltando à dúvida da nossa querida aluna, é como existe a subordinação virtual? A subordinação virtual existe e ela é chamada de telesubordinação. Ou seja, é mais um requisito novo nesse novo pacto laboral, nessa nova relação empregatícia, aonde o empregador, mesmo distante do seu empregado, ele tem o total controle do que o empregado está fazendo. Não sei se os senhores lembram, mas quando falamos de teletrabalho, falamos de um tipo de teletrabalho que era um trabalho feito de uma forma sequencial. O empregado X faz metade do trabalho,
passa para outro empregado Y, que continua fazendo a outra parte do trabalho, até que chegue num funcionário Z que conclua aquele trabalho. É possível que esses 3 empregados não estejam na empresa, estejam cada um em telecentros, em suas residências. Independente disso, o chefe desses empregados, ele não só pode, como ele deve fazer algum tipo de controle em face daquela subordinação. É aí que nasce a telesubordinação. E voltamos agora na nossa primeira aula, quando falamos sobre o e-mail do empregado, o e-mail pessoal do empregado. Pense comigo, se o empregador ele tem acesso à área de trabalho do seu empregado, o empregado sabe disso e sabe que ele não pode, por exemplo, abrir um e-mail pessoal durante o pacto laboral, afinal de contas, o empregador não está na casa dele, ele está fora. E ele tem um programa que bate fotos por segundo do que está acontecendo na área de trabalho. Talvez por um controle de qualidade, talvez até pelo próprio poder diretivo daquele empregador. Dessa forma, a subordinação virtual estará acontecendo e aquele empregador pode ver exatamente o que aquele empregado está fazendo. Supondo que aquele empregado abriu, por exemplo, um e-mail pessoal e mandou um segredo empresarial para outro concorrente. O empregador pode, na hora, através dessa subordinação, chamar esse empregado e mandá-lo embora por justa causa. Ou seja, se no contrato de trabalho existir uma cláusula específica em face desta subordinação, não haverá nenhum tipo de problema. Ainda falando da subordinação virtual ou da telesubordinação, é importante que todas as partes tenham os seus direitos devidamente resguardados. Ou seja, tanto o empregador quanto o empregado, eles devem estar dentro dos ditames da lei, ou seja, CLT e Constituição Federal. Pois bem, até agora falamos sobre os requisitos do empregado e os requisitos de como esse empregado era antigamente. Antigamente que eu digo, até algum tempo atrás, alguns meses atrás. O teletrabalho, por exemplo, entrou no nosso ordenamento jurídico em 2011. Porém, essa nova classificação que apresentei aos senhores, ela não existe ainda, em tese, no nosso ordenamento. É uma questão meramente interpretativa. E falando de subordinação virtual, gostaria de contar um caso muito interessante que, se o senhor procurar no Google, não posso citar, é claro, as fontes nem os nomes, mas no Google com certeza vai achar e vai lembrar desse caso. Existia, ou melhor, existe ainda uma grande empresa automobilística que veio para o Brasil há mais ou menos uns 40, 50 anos atrás. E o que aconteceu? Essa empresa estava indo muito bem. Porém, há uns 10, 15 anos atrás, essa empresa ela começou a passar por um problema de dinheiro, um problema de dificuldade, os seus carros não eram mais vendidos. Então, o que ela fez? Ela solicitou aos seus engenheiros esses empregados, engenheiros esses que não trabalhavam na empresa, trabalhavam em suas casas, através de softwares, gerando protótipos e produtos para essa empresa. Solicitou a um grupo de engenheiros que montassem um carro novo, um carro conceito, para que essa empresa pudesse sair daquela má fase econômica que ela estava. Solicitou aos seus engenheiros e os engenheiros começaram a mandar as respostas. Ocorre que, por ser uma grande empresa, tivemos um problema de espionagem industrial. E a espionagem industrial, ela só foi comprovada, por quê? Porque aqueles empregados, eles tinham a subordinação virtual. Eles tinham essa habitualidade cibernética, ou seja, eram funcionários que transitavam aonde? Na própria rede. E um dos chefes conseguiu interceptar uma comunicação entre um desses engenheiros com uma empresa concorrente, uma grande montadora concorrente, que também estava com problemas, aonde um dos protótipos de um dos carros conceitos foi enviado durante o horário de trabalho para essa concorrente. Veja bem, não resta qualquer tipo de dúvida que esses novos requisitos, eles existem. E eles existem por quê? Porque hoje toda relação empregatícia, qualquer tipo de relação empregatícia, está onde? Está no meio tecnológico. Hoje em dia não conseguimos mais pensar em outra forma de trabalho que não tenha tecnologia. Do trabalho mais simples ao trabalho mais complexo. Assim, o novo empregado é aquele que tem
todos os requisitos clássicos do artigo 3º da CLT. Entretanto, ele tem compreendido o quê? Os novos requisitos que não são mais clássicos, são os requisitos modernos do artigo 3º, que, como digo, não estão na lei, mas futuramente devem estar. Quais sejam? A onerosidade eletrônica, a habitualidade virtual, a telesubordinação e, claro, a pessoalidade cibernética. Agora, vamos passar para a segunda pergunta dos nossos alunos. Olá, professor, sou Guilherme Murta. Podemos dizer que o software Second Life demonstra a pessoalidade cibernética? Guilherme, é uma excelente pergunta. Mas antes de falar do Second Life, eu quero contar mais uma história curiosa. Os japoneses, há muito tempo atrás, eles criaram um jogo. Era um jogo virtual onde as pessoas viviam numa determinada rede. Ou seja, elas montavam o seu avatar, ok? E transitavam pela rede, onde elas se comunicavam, onde elas brincavam, onde elas jogavam, né? E não estamos falando das redes sociais, estamos falando de um mero jogo de computador. Esse jogo, ele ganhou uma proporcionalidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que as pessoas começaram a trabalhar nesse jogo. Muitas empresas perceberam o quê? Perceberam que esse tipo de trabalho era um trabalho como qualquer outro, mas não era eu que trabalhava, ou melhor, era eu que trabalhava, mas utilizando o quê? Um avatar, um robô, um protótipo no meio eletrônico, o que de novo parece um filme de ficção, mas não é. Quando criaram o Second Life, também criaram este programa como se fosse um jogo, ou seja, a pessoa está na sua casa, ela está lá no momento para se divertir e quer utilizar a internet, ela não quer sair de casa, está muito violento, tem muito trânsito, ou não quer sair por qualquer motivo. Então o que essa pessoa faz? Ela vai passear pelo seu Second Life. Acontece que empresas começaram a perceber que se elas colocassem avatares trabalhando dentro do Second Life, elas poderiam ganhar dinheiro. Agora, esse avatar que trabalhava, ele não era um robô, ele era um ser humano que estava lá programando. Dessa forma, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que esses requisitos novos começaram a aparecer nessa relação entre o Second Life e a vida real. A gente começou a misturar a ficção numa realidade. Então, existiam pessoas que ficavam plugadas 24 horas no Second Life trabalhando. Existia, por exemplo, festas que eram feitas no Second Life, aonde, por mais bizarro que pareça, as pessoas entravam com os seus avatares e dançavam e se divertiam. Mas ao som do quê? De alguém que programava uma música. E as pessoas que programavam essa música, nos lugares que eles entravam, eram o quê? Eram pessoas que estavam trabalhando para essas empresas. Então essa ficção tão longínqua, a cada dia, ela acaba aparecendo. Então realmente, pode sim dizer que existe a telesubordinação, a habitualidade cibernética e todos os demais requisitos no Second Life. Ok? Bom, passemos agora ao final da nossa aula, onde irei voltar em alguns itens para que não reste nenhum tipo de dúvida. Estamos falando sobre a nova relação empregatícia, ou seja, aqueles requisitos antigos da relação de trabalho, hoje em dia, não existem mais. E se existem, estão se modificando. Por quê? Quando a CLT ela foi criada em 1943, o artigo 3º ele falava que empregado era aquele que tinha habitualidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade. Ou seja, o empregado ele ia na empresa todos os dias. O empregado ele tinha um chefe que estava com ele todos os dias. O empregado, quando tinha que perceber os seus valores, todo dia 5, ele ganhava o dinheiro, ganhava espécie na própria empresa, assinando um recibo na própria empresa. E só o empregado que podia fazer aquele tipo de trabalho. Porém, hoje, em 2013, no século XXI, não tem qualquer cabimento falarmos daqueles requisitos clássicos com a tecnologia que existe hoje. Hoje, por menor que seja o trabalho, sempre teremos uma tecnologia no meio. E a tendência é que com esse trabalho, quando falamos dos declínios do emprego e dos analfabetos virtuais, a tendência é que o trabalho a cada dia fique mais virtual. Assim, falamos
em nossa aula do artigo 3º da CLT, onde, depois de tudo que eu expliquei, gostaria de ler novamente, para que você, na sua casa, pense um pouco mais em face dos 4 novos requisitos. E quem sabe algum dia tenhamos uma nova releitura da CLT ou de um Código do Trabalho brasileiro, aonde esses novos requisitos possam aparecer. Veja bem o que fala o atual artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sobre a dependência desse mediante salário. Falamos em face de cada requisito. Falamos da pessoalidade, aonde só, no nosso exemplo, o Zé podia fazer aquele trabalho. Falamos da onerosidade, aonde o empregado vai perceber o seu salário. Falamos da habitualidade, ou seja, jornada de trabalho. O empregado trabalhará de segunda a sexta, de segunda a sábado, no horário das 10 às 18 com uma hora de intervalo. É uma forma habitual de trabalho. Falamos também sobre a subordinação. Todo empregado tem chefe. Se não tem chefe, ele não é empregado ou está em um outro cargo. Porém, a maioria dos empregados tem chefe. E dessa forma, chegamos à nossa conclusão. E o que fala a nossa conclusão? Falamos que a pessoalidade torna-se uma pessoalidade cibernética. Falamos que a onerosidade torna-se uma onerosidade eletrônica. Entendemos que a habitualidade tornou-se uma habitualidade virtual. E a subordinação tornou-se o que chamamos de telesubordinação. Se pegarmos o que falamos na nossa primeira aula, começamos a entender que aquele fenômeno do teletrabalho, ele começa a existir em nosso dia a dia, e ele está mais próximo do que a gente imagina. Veja bem, nos termos da lei vigente, é preciso que todos os elementos da relação empregatícia estejam contidos no pacto laboral. Isso também vale para os novos requisitos. Empregado é aquele que tem os 4 requisitos. Se faltar um dos requisitos, ele pode ser qualquer coisa, menos empregado. É claro que existe alguns entendimentos jurisprudenciais que falam que a subordinação ela é o requisito principal do vínculo empregatício. Porém, a maioria dos julgados dos tribunais que temos em nosso país falam que, para que exista o vínculo empregatício, ou seja, para que a pessoa seja considerada empregado, é preciso que tenhamos os 4 requisitos de forma concomitante. Além disso, se o labor ocorrer de forma remota ou por meios tecnológicos, os novos requisitos da relação empregatícia devem obrigatoriamente estar presentes. Então, eu não posso ser metade onerosidade, metade habitualidade virtual. Eu não posso ser metade telesubordinação ou metade uma subordinação. Então, para que existam esses 4 novos requisitos, é importantíssimo que eles estejam dentro do pacto laboral. Ou é tele com distância tecnologia, ou é dentro da empresa, que são os requisitos clássicos. E por fim, para concluirmos a nossa aula, importante ressaltar que, novamente, contrato de trabalho e regulamento interno da empresa são peças fundamentais para garantir a ordem jurídica e a correta aplicação do direito trabalhista. Então, se você, empregador, está montando uma empresa ou quer que seu empregado comece a trabalhar de uma forma remota, é importantíssimo que seja feito um excelente contrato de trabalho por escrito, com todas as cláusulas, para que não paire nenhuma dúvida. E em face da tecnologia utilizada, que seja feito um regulamento interno da empresa. Agradeço mais uma vez a sua presença no Saber Direito aqui da TV Justiça. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.